Olá, família, bem-vindos ao Conexão Inteligente. Eu sou Sérgio Murilo, sou psicanalista e sou especialista em neurociência. Bom dia, família. É um prazer estar com vocês neste sábado. Eu sou Elisa, psicanalista e analista de perfil comportamental. Pedimos permissão para estar hoje novamente no seu lar. Eu e Sérgio, da nossa família para a sua família. E vocês estão lembrados, vamos começar nosso programa assim, vocês estão lembrados do nosso desafio, Sérgio, de sábado passado? Pois é, fizemos um desafio, né, as famílias. A gente pediu para vocês fazerem uma experiência, deixarem um pouco as telas de lado e entregar-se às atividades de tabuleiro com os filhos de vocês. Jogar jogos de tabuleiro. Demos exemplo de alguns jogos. E aí, você conseguiu fazer isso na sua casa? Conseguiu deixar as telas um pouquinho de lado? Será, Sérgio, que eles conseguiram? Não sei, vamos ver, né? Tomara que tenham conseguido. Porque é muito bom você interagir em família. Sair um pouco das telas e jogar nem que seja uma dama, ou um dominó, ou um jogo de tabuleiro mesmo, como a gente já disse, né? E se você não viu nosso programa de sábado passado e não está entendendo qual foi esse desafio, assiste lá no nosso canal no YouTube, tem o programa completo. E a gente recebeu algumas perguntas, ficaram algumas dúvidas do programa passado. Não foi, Sérgio? Sobre ciclo circadiano. Como é que nossos filhos são afetados por isso e até mesmo os adultos, né? Então, assim, o ciclo circadiano, ele é muito importante para regular todo o dia com 24 horas do indivíduo. Temos uma imagem aí que vocês estão vendo do ciclo circadiano e Sérgio vai explicar um pouquinho sobre ela. Ao longo da evolução do nosso organismo, bem como de outros animais, teve que criar um conjunto de respostas para ser mais eficiente ao meio em que se vive. Exemplo, a coruja que tem hábitos noturnos e está adaptada para caçar e conseguir visualizar sua presa na baixa luminosidade da noite. O urso polar, que devido às condições climáticas da região em que vive, está preparado para longos períodos de hibernação. E nós temos o homem, né? Que precisa o quê? O ser humano não poderia ser diferente desses outros animais e tem um ciclo circadiano que vai regular, através de hormônios neurotransmissores, a melhor forma de nosso organismo se comportar durante as 24 horas de nosso dia. Ou seja, se bem regulado, devemos produzir a quantidade ideal de cortisol que nos manterá alerta nas horas certas e teremos ótima produção de melatonina que regulará todos os ciclos do nosso sono, desde o sono leve ao mais profundo e reparador. O ciclo circadiano, como você vê nessa imagem, também diz respeito ao nosso melhor período para ingerir alimentos, bem como os melhores horários para fazer exercícios físicos, já que a gente não caça mais. Diz respeito também à melhor hora de irmos ao banheiro, o que facilitará o bom funcionamento do intestino. Então a gente pode notar que o ciclo circadiano, ele afeta todo o nosso dia. Nós temos em momentos como 6 horas da manhã, quando o sol nasce, na maioria das regiões do Brasil, alguns lugares o sol nasce um pouco mais cedo, nós começamos a ter o fim da produção de melatonina e o início da produção do cortisol, que vai regular nosso dia todinho. Então nós temos, como você vê na imagem, períodos de maior alerta, são períodos ideais para você fazer atividades físicas ou no próprio trabalho. E quando vai chegando perto das 18 horas, a temperatura do corpo começa a baixar e nós temos início da produção da melatonina por volta de 21 horas, que é quando o nosso corpo precisa começar a se preparar para a gente dormir. E é justamente isso que a gente falou nos programas passados, que as crianças muitas vezes não fazem quando jogam muito videogame à noite, quando ficam em bate-papos até altas horas. Aí nós vemos em muitas escolas o quê? Aquele aluno que está de cabeça baixa na cadeira, não está acompanhando a aula, não consegue se concentrar porque está imensamente cansado. E foi falado também, nós conversamos, como você já acabou de falar, sobre o cortisol e a melatonina. O cortisol, ele é produzido pela glândula adrenal, assim como você pode ver nesse esqueminha que a gente colocou aí para vocês. E ele é ativado quando existem estímulos luminosos. Olha só,
O nosso corpo foi criado de uma maneira tão perfeita, que ao entardecer, como o Sérgio já falou, vai diminuindo a produção de cortisol e aumentando de melatonina. Então imagina o seu filho, como falamos no programa passado, ele fica até altas horas no celular, recebendo luz, ou jogando, ou assistindo televisão. Quando é que o organismo vai entender que é para parar a produção de cortisol e começar de melatonina, né? Mas Elisa, por que é tão importante a produção de melatonina? A melatonina, ela é responsável por melhorar a qualidade do sono, ela possui ação antioxidante, olha aí, mamãezinhas, meninas que querem ter uma pele mais bonita, mais vistosa, como dizem, né? A melatonina também ajuda nisso. No sistema imunológico e na sua modulação de humor. Olha só, você já ouviu alguém, Sérgio Murilo, que acorda, aí não dormiu bem e falou assim, hoje eu acordei de mau humor? É verdade. E o adolescente mal-humorado também pode ser que o ciclo circadiano dele não esteja devidamente regulado. É como se fosse uma balança. O cortisol sobe durante o dia e a melatonina baixa. Ou o contrário, a melatonina sobe à noite e o cortisol baixa. Quando você não consegue falar isso para o seu organismo através de bons hábitos, você meio que bagunça o seu ciclo circadiano. Isso afeta até, a gente tem que ter até, na alimentação. Foi feito um estudo com ratos, um pesquisador indiano fez o seguinte estudo. Ele pegou 2 tipos de rato da mesma qualidade, na mesma quantidade, e colocou a mesma quantidade de alimento para esses ratos com o mesmo nível proteico. O que é que aconteceu? Um determinado grupo ele poderia comer só em determinadas horas do dia. O outro grupo só poderia comer à vontade, na hora que quisesse. O que é que aconteceu com aquele grupo de ratos que teve as horas certas de comer? Eles conseguiram, mesmo ingerindo a mesma quantidade de proteína, eles conseguiram emagrecer. Olha que fantástico aí, você que está com algum probleminha de sobrepeso, como eu tenho um pouco, né? Está atento a obedecer esses horários de comer. Também é importante a dica aqui, inclusive no horário de ir ao banheiro. É interessante que você consiga falar para seu organismo que em determinado horário você está com tempo e disposição para ir ao banheiro. O teu organismo vai entender isso, seu sistema digestivo vai funcionar de maneira bem mais eficiente. Vocês viram a importância, né, desse ciclo circadiano, é incrível. E lógico, como tudo, né, Sérgio Murilo, tem as suas exceções. Tem pessoas que elas falam, eu funciono melhor à noite, né? Ou pessoas que falam assim, não, o meu melhor horário é de manhã. Vão ter as exceções, mas de uma maneira geral, o nosso ciclo circadiano ele vai comandar e vai gerenciar todas essas produções de hormônios que são essenciais para todos nós. E isso desde a infância, como a gente já conversou com vocês. Nós também falamos sobre o uso excessivo de telas e a importância de limitar o uso das telas. É verdade. E muitas vezes os pais não conseguem fazer esse acompanhamento sobre o uso excessivo de telas porque eles não têm uma rede de apoio adequada. E esse é o tema que nós vamos tratar hoje. Qual é a sua rede de apoio? Quem é que te ajuda a cuidar dos seus filhos no momento que você não pode cuidar? É importante falar da rede de apoio e nós resolvemos trazer esse tema, né, Sérgio? Porque você, mãe, hoje, que está aí ouvindo a gente, você não já se sentiu cansada, sobrecarregada? Eu acho que isso é uma realidade para a maioria das mulheres, né? Muitos pais também. Então, as famílias, elas precisam estar amparadas, elas precisam ter essa rede de apoio, né? Que inclui família, escola, e nós vamos falar sobre cada um deles. E começa em casa. O pai e os filhos mais velhos são a primeira rede de apoio, caso você tenha tanto o pai presente como filhos mais velhos. Mas e quando é o primeiro filho? Olha o desafio que você ainda não sabe nem como cuidar de uma criança direito, né? Quem é que pode nos ajudar? Vamos começar falando dos titios e das titias? Quem aí lembra na sua infância do tio preferido, né? Da tia preferida? Em nossa casa, quando a gente teve nossa primeira filha, a minha irmã foi muito presente, os tios foram muito presentes. E engraçado que hoje elas já maiores, elas sempre comentam: ah, mamãe, que saudade daquele tempo que a tia Anne fazia isso, que saudade daquele tempo em que eu brincava com a Hannah, não tinha tempo, não tinha horário.
era um momento, tu lembra, Sérgio? Que elas esperavam a semana inteira para arrumar as coisinhas e passar o final de semana com a tia Anne e com a prima. Então, são momentos que ficam na memória, né? O cuidado, né? A diversão, as brincadeiras que são típicas só daquele relacionamento de tio e sobrinhos. É muito importante. Então, uma irmã. Quantos de vocês, né, não tem uma irmã que ajuda enquanto você está trabalhando? Quando o nosso bebê chega nos primeiros meses, para você descansar, para você ter um momento para respirar um pouco, porque a maternidade, ela é linda, mas ela é cansativa, sabemos disso. É o melhor trabalho que existe, eu sempre falo isso, mas nós precisamos e contamos com pessoas, né? E os irmãos podem ser um excelente exemplo, porque às vezes, se você tem irmãos mais velhos, eles já passaram por sua jornada, né? Seu sofrimento de, muitas vezes, não saber cuidar de uma criança, aí tem as dicas dos irmãos, né? Nós temos irmãos que nos deram grandes exemplos, né? Tem um irmão meu, sempre se preocupou muito com como falar com seus filhos, sem usar palavras diminutivas. O que é que eu notei, o que é que a gente notou? Que os filhos de meu irmão, por não falarem muitas palavras diminutivas, ou os parentes próximos não ficarem falando errado como a criança fala a princípio, que não tem nada demais, a criança está aprendendo uma língua, mas que a criança tinha um desenvolvimento da fala muito maior. Muito. Foi exemplo para nós, né? Hoje eles são adultos, mas a gente percebeu durante toda a educação, dando um exemplo bem prático, né, Sérgio? Sabe quando você tem a criança, seu bebezinho, ele começa a balbuciar algumas palavras e você fala, você quer o quê? Aí a criança, ela não sabe falar direito, né? Aí você, você quer aguinha, né? E a gente tem essa tendência de falar de uma maneira carinhosa com os filhos, né? Então a gente percebia muito isso no irmão mais velho do Sérgio, que ele falava, você quer água? Água, né? Então, foi um ensinamento para nós, porque a gente ainda namorava. Então, quando a gente teve a primeira filha, a segunda filha, foi um exemplo. Então, Sim. Além disso, além de rede de apoio, não só o apoio que eles te dão na presença, né, de ajudar ali com os afazeres, com os seus filhos, tem também a questão do exemplo, né? Sim, com certeza. Tem também outras redes de apoio, né? E a gente baseou o programa de hoje num livro muito especial de autores que a gente gosta muito. Você vai ver aí na tela, olha só, você já viu esse futuro best-seller? Filhos não vêm com manual. E agora? Vocês sabem quem são os autores desse livro? Sérgio e Elisa. Na pandemia, a gente sentou e resolveu escrever um livro sobre toda a experiência e os estudos que tínhamos feitos ao longo de nossa jornada para criar nossas filhas, mostrando os erros, os conflitos e os acertos. Esse livro não tem nas livrarias, ainda não está físico. Até o final do ano vai sair. Eu já estou devendo isso aí para alguns amigos, tem um tempo, né? Mas ele está na Amazon. Você pode acessar, colocar o título, Filhos Não Vêm com Manual e Agora, e você acessar esse livro que está bem baratinho. Semana que vem ele vai precisar reajustar, que tem 2 anos que não reajusta. Então, corre lá e faça a sua compra. Está menos de R$25, está muito baratinho, tá bom? E esse programa de hoje, nós pegamos um capítulo do nosso livro e trouxemos para vocês, né? Para vocês degustarem e aprenderem um pouquinho mais. E qual é nossa outra rede de apoio, além dos tios que já falamos, Sérgio? Uma das mais importantes são os avós, principalmente se a mãe é solo, né? Ou pai solo também, tem casos de pais solos, né? Sim. Os avós são importantes porque eles são a nossa base, né? São os nossos pais. Mas a gente precisa prestar atenção em alguns limites que precisam ser dados. Principalmente, igual o Sérgio falou, quando existe a mãe solo, que ainda mora com os pais, né? Então tem uns limites que às vezes eles ultrapassam com muito carinho, com muito amor, querendo fazer o melhor pelos netos, mas eles ultrapassam e isso causa alguns prejuízos, né? Principalmente se a filha é uma adolescente e mora ainda com os pais, no caso os avós da criança, tem que se ter muito cuidado. Por quê? Porque muitas vezes há uma troca de papéis. A filha vira uma irmã mais velha e os avós se tornam os pais, chegando a ser chamado de papai e mamãe. E por que a gente tem que ter cuidado com isso? Precisa entender que os pais são a autoridade, a mãe é a autoridade. E os avós, eles vêm como um suporte.
eles serão um apoio para você neste momento. E a gente precisa compreender uma coisa que serve para a rede de apoio e serve para a nossa vida como um todo. Quando você assume um papel que não é o seu, vão causar prejuízos, né? A gente vai ter prejuízos. Então, um avô que deixa de ser avô para ser pai, está invertendo os papéis, vai ter prejuízos. Então, o filho precisa entender quem é a mãe e quem são os avós. E os avós, mesmo que eles acreditem que a forma de educar deles é a melhor, que a mãe está fazendo tudo errado, chama a mãe e converse com a mãe. Não desautorize na frente dos netos. Porque o que vai acontecer? Os filhos vão acabar perdendo o respeito pela mãe e pelo pai. Isso sendo mãe solo, isso sendo casal. Muitos pais, às vezes, um exemplo, não deixam comer doces, né? Não deixa comer doce de jeito nenhum. Até certa idade eu não quero dar doce para os meus filhos. E chega na casa da avó, do vô, e eles passam, né? Eles ultrapassam. Bolo, sorvete, chocolate, tudo que pode, que o pai não gostaria que se desse em determinada intensidade, os avós fazem, eles né? Diz que pai é para criar e avô para estragar, mas por favor, não façam isso. Não. É importante que você respeite a autoridade, no caso da mãe, mesmo que muito nova. Ela precisa conduzir a educação do seu filho, é muito importante. O filho precisa entender quem manda. E muitas vezes, no excesso de querer ajudar, os avós meio que sabotam isso. Então, é a rede de apoio, eu acredito que é a mais importante, mas precisam, vovô e vovó, vocês que estão assistindo a gente hoje, lembre-se, vocês são os avós. Deixa que o pai decide, que a mãe decide. E se você não concordar com alguma coisa, chama eles assim no particular e falem: mamãe, olha meu filho, eu acredito que você pode fazer assim com a minha neta, com o meu neto. Combinado? É isso aí. E a gente vai agora para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho para mais um bate-papo. Fica aí que está bem interessante o programa, viu? Olá, estamos de volta. Para você que está chegando agora, tem a chance de assistir amanhã o programa na íntegra, na sua reprise. Isso aí. Isso aí, dicas de amigos. Domingo, de 9 às 10, passa novamente o Conexão Inteligente. Não deixe de assistir, tá? E você que está chegando agora, estamos falando de rede de apoio. Nós vamos falar agora das babás. Geralmente, babá é mais para famílias de classe média alta, mas vale a pena a gente falar aqui no programa. Que são aquelas pessoas que a gente escolhe para auxiliar com a educação dos nossos filhos, com o cuidado dos nossos filhos. E também é importante ressaltar algumas particularidades desse relacionamento de babá com os pais da criança. A gente entende que a babá vem enquanto cuida dos filhos, da alimentação, da higiene pessoal, enquanto eles estão trabalhando, né? Enquanto você sai para trabalhar. Você confia o seu filho a essa pessoa. A babá ela não vai dar educação, ela não vai ensinar religião, a babá não vai trazer valores que só a sua família tem. Ela vai te auxiliar naqueles cuidados básicos da sua criança. E os pais têm que ter muito cuidado, né, Sérgio Murilo? A questão do tempo dos filhos com as babás. Alguns pais, eles estão com babás durante a semana, eles têm uma, e no final de semana tem outra. A gente tem que ter cuidado, tem ótimas babás, tem babás que são da família, às vezes nem sequer chegaram a casar, moram a vida toda com determinadas famílias. Isso era mais comum até antigamente. Hoje a troca de auxiliares é muito grande, mas antigamente isso era mais duradouro. Mas principalmente as babás de hoje em dia, você precisa ver que elas nem sempre vai ter os teus valores e nem sempre teve o acesso às oportunidades que você teve e na educação. Às vezes tem que se ter muito cuidado nisso para a criança não passar um tempo exagerado sobre os cuidados da babá, senão os papéis se invertem, né? Sim, acontece demais. E você lembrar que a babá está para te auxiliar e não para ficar 24 horas com o seu filho. Lógico que existem necessidades. Cada profissão demanda uma necessidade maior e menor. Sim. E tem crianças atípicas que precisam de cuidadores ainda mais especializados, mas tem que ter o cuidado porque em alguns casos exageram. Vou contar uma história para vocês agora. Olha só,
fomos para um hotel no Piauí e estávamos nesse hotel, na beira da piscina, e chegou um casal com 2 babás e 2 filhos. E o casal, o tempo todo que a gente esteve lá observando, não interagiram com as crianças. Eram as babás, uma ficava com um e outra com o outro. A criança, às vezes, se aproximava da mãe para falar com a mãe, e a mãe no celular o tempo todo, sem sequer parar um segundo para olhar para a filha. A gente ficou impressionado, porque isso está errado e essa conta, ela demora, mas ela chega. Na adolescência, essa conta desse abandono presente vai chegar. Então a gente fala de uma maneira geral, né? Lógico que tem, igual o Sérgio falou, existem situações particulares, existem as exceções, mas de uma maneira geral, é importante que a babá lhe auxilie enquanto você está trabalhando. E quando você estiver com tempo livre, é com o seu filho que você precisa estar. Especialmente, como o Sérgio falou, nas férias da família. Quando você está de férias, você não está trabalhando, você não vai precisar da babá, né? Tirando as exceções, lógico. E falando sobre o abandono parental presente que o Sérgio acabou de citar, né? Isso é importante falar, porque, como assim, né, Sérgio? Explica um pouco. Abandono parental presente? Como é que é abandono estando presente? Esse é um transtorno de déficit de atenção muito pouco falado, né? Porque a gente sabe que tem o transtorno de déficit de atenção. Tem muitas crianças que são diagnosticadas hoje em dia com isso. Mas tem um transtorno de déficit de atenção que são dos pais. E a gente, no nosso primeiro programa, quando falava do poder das palavras, falamos do teste que foi feito, né? Da experiência que foi feita sobre os potes de arroz. Vale a pena você assistir nosso primeiro programa, se chama O Poder das Palavras. Nós verificamos que você desprezar é muito pior do que, às vezes, até você tratar mal. Porque se você tratando mal, você está tendo alguma relação com o filho. Não que seja certo, não estamos dizendo isso aqui, mas você desprezar a sua falta de completa atenção ao seu filho é você abandonar ele presente. E isso gera transtornos. Tem até depois você confere na nossa página no Instagram, @conexão_inteligente, tem lá, eu coloquei uma figurinha de um cérebro de uma criança de 3 anos, uma criança normal e uma que foi desprezada, renegada. E dá uma lida lá e entenda disso que o Sérgio está falando. Então, o abandono presente acontece tipo numa situação dessas. Você está de férias, você, seu esposo e 2 crianças. Por que não brincar? Por que não ir para a praia, ir na piscina, na fazenda, né, onde você costuma passar suas férias? Estar com o seu filho, né? E aí o que acontece? Trazem as pessoas para ajudar. Nada contra, como o Sérgio falou, tem as exceções. Mas o abandono presente causa prejuízos e danos grande, muitas vezes irreparáveis, né? E a gente vai falar agora de uma rede de apoio que todos vocês conhecem e nós temos ela presente na vida dos nossos filhos a partir dos... Hoje mais cedo, né? Antigamente era a partir dos 7 anos, que é a escola. Sim, vamos falar da escola agora. A escola é tão importante, né? É importante a gente delimitar essas fases da criança. Até os 6 anos é uma das fases, talvez a mais importante. E nessa fase, os pais vão ser primordiais. Até essa fase, o pai é o herói do filho. Quem nunca disse, meu pai é mais bonito, minha mãe é mais bonita, numa discussão para se falar do pai, e na verdade ele está querendo dizer que o amor que ele sente pelo pai é incondicional. Então você é herói do seu filho. Essa fase precisa ser muito aproveitada. E depois a gente tem, dos 6 até 12 anos, uma fase onde a escola vai fazer uma influência muito grande. É uma fase onde a criança começa a ter mais contato com os coleguinhas, ele já vai sair um pouco do ciclo de influência total do pai e da mãe e a escola começa a interagir. E é muito importante que essa interação na escola seja feita de maneira saudável. Antes de você colocar seu filho na escola, procure saber quem é o diretor, como é que são os valores dessa escola, não só o currículo que tem que se aprender, até chegar a fazer um Enem na adolescência, mas o currículo oculto da escola, quais são os valores, como é que é a parte disciplinar. É muito importante se fazer isso.
a importância da escola na vida de uma criança, da família como um todo, ela vai começar a partir do momento que você escolhe, como o Sérgio falou. E eu sempre falo para as mães, como é que você vai escolher uma escola? É uma dúvida muito frequente. Você precisa ir na escola, você precisa sentir a escola, conversar com os diretores, com o coordenador pedagógico, com os professores, caso você tenha a oportunidade. E vai muito de família para família, né? A empatia com toda aquela estrutura escolar. Não olhe só o físico, não olhe só a localização. Muitos pais, eles olham a questão de a escola mais próxima da sua casa, né? Muitas vezes vai ter uma escola próxima e que é a escola que você escolheu, mas às vezes não, né? Então, não ir só pela comodidade. Ir na escola, te reserve um tempo, porque é uma boa parte da vida do seu filho que vai passar lá, né, Sérgio? A gente sabe que no caso de escolas públicas, nem sempre os pais vão poder escolher. Sim. Devido a se cobrar que o filho fique o mais próximo possível da escola. Então o bairro também vai impactar nisso aí. Mas se você tiver a oportunidade de escolher entre duas escolas, mesmo públicas, visite as duas. Veja como é que os professores e a diretoria tratam os adolescentes ou crianças que já estejam lá. Então é uma rede de apoio muito importante, né? E a gente precisa entender qual é o papel da escola na vida dos nossos filhos. Diferenciar isso do que é o papel da escola e o que é o papel dos pais. Mas antes de falar isso, eu quero falar sobre o bullying. Tão presente. Vocês sabem em quantas escolas existe bullying nesse atual momento que a gente fala? Hoje é sábado, ou domingo, mas durante a semana, todos os dias tem alguém sofrendo bullying mais perto do que você acha. O bullying destrói a criança. Ele é feito através de uma falta que uma criança ou outras tenham, que essa criança que está sofrendo bullying também, ela já vem sofrendo algum tipo de situação de desconforto, muitas vezes no seu próprio lar. Seja um abuso físico, seja um abuso emocional, e ela pega esse abuso que está sofrendo e vai transportar para a sua vítima na sala de aula, geralmente. Como a criança não consegue reagir à violência que ela está passando, né, ela vai encontrar uma vítima mais frágil, mais fragilizada na visão dela, para fazer o bullying. O bullying ele é caracterizado não é uma brincadeira de mau gosto, né, que acontece esporadicamente. Muitas pessoas hoje até falam que na nossa época não existia esse negócio de bullying, todo mundo levava na brincadeira, mas isso é um assunto muito sério. Mas tinha. Muitas vezes, aqueles que dizem, a gente levava na brincadeira, pegava um apelido aqui e ali, mas uma pessoa que mesmo no seu tempo sofreu bullying, essa pessoa vai sentir até hoje essa não conexão, muitas vezes com os adultos na sua fase já de gente grande, né? Sim, uma dificuldade em ter relacionamentos, uma dificuldade com amizades, a dificuldade de se aproximar das pessoas com medo de se machucar, né? Talvez você esteja se identificando aí com alguma dessas características e nem sabe que sofreu bullying lá atrás, né? Exatamente. E às vezes você vai estar pensando assim, não, meu filho fala tudo para mim. Com certeza meu filho não está sofrendo bullying. Tenho certeza absoluta. Olha lá, você pode se enganar. Por quê? Por que seu filho não vai te falar que está sofrendo bullying? Muitas vezes ele pode ter sido vítima de uma ameaça. Se tu falar que eu estou fazendo tal coisa, eu vou matar tua mãe, teu pai. E ele não tem a dimensão, se for muito novo, disso ser verdade ou não. E pode ser outra coisa também. Seu filho se sente tão querido e tão amado em sua casa que ele não quer passar para você esse momento de fragilidade e muitas vezes não vai lhe falar. Então, como é que se faz para descobrir se uma pessoa está passando por bullying ou não? Tem diversas características que podem ser vistas. Por exemplo, a criança fica mais arredia, mais calada em casa. A criança passa a não querer ir à escola. A criança começa a aparecer com alguns machucados inexplicáveis que não te diz o que está acontecendo. Né? É um problema sério, né? E aí a gente volta no programa anterior, né?
Como é que eu vou perceber essas mudanças no meu filho? Como é que eu vou perceber que ele está sofrendo bullying? Observando os nossos filhos, passando tempo com eles. Quando você percebe ele mais calmo, mais introspectivo, mas Elisa, meu filho já é calado. Você vai conseguir perceber algumas características, como o Sérgio falou. E para ser caracterizado como bullying, precisa ser uma violência física ou psicológica, como o Sérgio já falou, de maneira intencional. Então, a criança que está fazendo bullying, ela está fazendo para machucar mesmo, por maldade mesmo. Ela quer machucar o outro indivíduo. Ela faz de maneira repetitiva, então intencional, de maneira repetitiva. Normalmente, quase todos os dias, ela vai pegar aquela criança como vítima e vai extrapolar com as violências sobre essa criança que não consegue reagir e que se fecha, como o Sérgio falou, e ela vai ocorrer sem nenhuma motivação evidente. Eu não tenho nada contra aquele menino, eu não fui com a cara daquele menino, né? E a gente tem dois grupos de espectadores que veem uma pessoa praticar o bullying na outra. Tem os ativos, que ficam rindo, caçoando, é aquele grupinho que vai junto, e tem os passivos, que fazem de conta que não está acontecendo, não é com ele, não intervêm, nem falam para a professora, nem para ninguém na escola. Eles deixam acontecer. Tem um bullying também que ele não é necessariamente praticado contra a pessoa. Ele é praticado você desprezando aquela pessoa que muitas vezes é atípica de alguma forma ou ela não tem as características que você gostaria que ela tivesse. Às vezes é uma criança muito introspectiva. Então você quer saber na sala de aula quais são os potenciais vítimas de bullying? É muito fácil fazer um teste. Aplique, professor, as atividades e vejam os 4 últimos coleguinhas que são escolhidos. Você vai ver que há uma constância. Sempre que se vai fazer alguma coisa, tem 4 coleguinhas que são os últimos a serem escolhidos. Eu não estou dizendo que isso aconteça, que ele seja vítima de bullying, mas essas crianças que por algum motivo têm uma dificuldade de relacionamento maior, elas precisam ser acompanhadas de uma forma mais próxima. E aí a gente volta novamente à nossa não rede de apoio, mas a função e a responsabilidade dos pais para com essas crianças. Porque quando essa criança pratica um bullying, ela não entendeu em casa os valores, o respeito ao próximo. Ela não entendeu que existem pessoas diferentes dela. Ela não entendeu que cada um funciona de uma forma. Então ela não entendeu sobre empatia. E aí onde é que essa criança se perdeu, que ela não entendeu que o outro tem sentimentos, que o outro também precisa de atenção. Então olhe um pouquinho para como você está agindo dentro da sua casa. É até um exemplo na nossa dica de filme. Fique aí até o final. No terceiro bloco a gente vai dar uns exemplos para vocês sobre isso. A gente tem um filme fantástico para passar hoje, a gente vai falar mais tarde dele. Vale a pena vocês assistirem, gente. Tudo que a gente fala aqui, o filme serve para complementar. E o livro também, se você tiver a oportunidade de ler. E para todo mundo que não gosta de ler, nem todos os livros que a gente vai passar aqui tem, mas muitos têm audiobook. Às vezes você está ali lavando uma panelinha e tal, e você está ouvindo um audiobook que vai fazer muito significado para você e sua família. E aí a gente falou sobre o papel da escola, né? Que é ensinar história, geografia, matemática. Mas, Sérgio, Elisa, a escola tem que ensinar educação. Esse negócio de bullying aí, a escola tem que falar que está errado. Qual que não é o papel da escola, Sérgio? Não é o papel da escola doutrinar. Não é o papel da escola discutir, principalmente quando a criança ainda está em formação, naquilo que Freud chamou sua fase de latência, de 6 até 10, 12 anos, você trazer assuntos pesados que às vezes as famílias ainda não comentaram com seus filhos, assuntos que precisam ser tratados, mas assuntos que, quando trazidos de maneira indevida por pessoas que não estejam realmente preparadas, eles causam sequelas. Então não é o papel da escola. E muitos pais delegam isso para a escola, né? A questão do respeito, eles vão tratar de uma forma diferente. O que a família faz, o que é responsabilidade do pai e da mãe, vai ser só do pai e da mãe. Então, papai, mamãe, não delegue para a escola, para a igreja, aquilo que é a sua função, aquilo que é o seu papel. Então,
isso que Sérgio falou não é o dever da escola e você, pai e mãe, precisa se posicionar. Por isso a importância que a gente falou sobre os limites que você precisa dar para as redes de apoio. E mesmo nos dias de hoje, nós vemos uma dificuldade muito grande dos pais falarem com seus filhos, prestar a mínima orientação sobre sexo, sobre sexualidade, sobre tudo que acontece com o seu filho, porque se você não parar para conversar, você pode ter certeza, ele vai aprender da pior maneira possível, através de coleguinhas e através das telas, que a gente ainda não entrou nesse aspecto de discussão do poder nocivo das telas enquanto o conteúdo que elas levam até seus filhos. Então, se você não ensina e ele tiver a curiosidade e chegou na idade de aprender sobre esses assuntos, o que vai acontecer? Ele vai buscar informação. E a internet está aí para isso. Então, o acesso a conteúdos relacionados, por exemplo, sobre a sexualidade, se seu filho procurar na internet, são abordados de formas que você não vai querer que seu filho tenha acesso. Então, pai e mãe, começa desde quando a gente começou aqui, nessa visita à sua casa, aos sábados, explicando sobre a conexão inteligente. Se você começa essa conexão desde muito pequenininho, desde a barriga, como o Sérgio já falou, você vai chegar nessa idade em que eles vão trazer esses questionamentos e você vai falar de forma aberta e com muita tranquilidade. Então, sente e explique, né? Não espere seu filho chegar aos 11, 12 anos, começa a ter mudanças no seu corpo e ele não entende o que está acontecendo. E aí ele vai buscar informação fora. E aí ele vai lá, ele já está na escola e pergunta para o coleguinha, está acontecendo isso com você? Mas e aí, como é que ele vai aprender sobre esses assuntos? É com o pai e com a mãe. Então, é o papel do pai e da mãe, né? E a gente vai para o intervalo agora, né? Mas daqui a pouco a gente volta e tá muito legal o terceiro bloco de nosso programa. Até lá. Até mais. Viu como foi rapidinho? Já estamos de volta para o nosso terceiro bloco. Obrigada novamente por nos receber aí na sua casa. E agora a gente vai só complementar algumas informações, falamos sobre a adolescência, sobre a pré-adolescência. A Organização Mundial da Saúde, ela classifica como pré-adolescente as crianças de 10 a 14 anos. Então tem uma diferença aí entre alguns órgãos. A adolescência de 15 aos 19 e a juventude dos 19 aos 24 anos. O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela já considera a adolescência dos 12 aos 18 anos. E a neurociência, ela já fala que a criança, o adolescente, vai finalizar o seu desenvolvimento cerebral aos 24 anos, né? Mas isso não é desculpa para falar com 20, 21 anos que você é adolescente não, viu? Vale lembrar que a gente falou no começo do programa sobre ciclo circadiano. O adolescente ele tem uma necessidade de dormir maior do que a do adulto. E muitas vezes eu ficava de consciência pesada quando eu era adolescente, que gostava de dormir, principalmente aos finais de semana. E aí eu escutava, porque eu acordo 5 horas da manhã e tal, já acordo disposto. Gente, naturalmente, quando você passar dos seus 40, 50 anos, o seu ciclo de sono vai ser um pouco mais comprimido que um de um adolescente. Porque o adolescente, até 24, 25 anos, ainda está com seu cérebro em formação. Então ele demanda muito mais energia para ficar acordado. E agora a gente tem uma parábola para ler para vocês. Fiquem atentos. Um ancião, no leito de morte, chamou os 3 filhos, que não se entendiam e viviam brigando, e deu a eles um feixe de varas. Depois disse: aquele de vocês que conseguir quebrar este feixe de varas, herdará toda a minha fortuna. Os 3 tentaram e nenhum conseguiu. Pacientemente, o ancião desatou o laço que unia as varas e as foi quebrando, uma a uma. E disse aos filhos: se vocês se mantiverem unidos, como este feixe de varas, serão invencíveis, ninguém poderá derrotá-los. Porém, se derem lugar às desavenças, aos desentendimentos e vierem um dia a se separar, vocês se tornarão frágeis como as varas que foram quebradas. A simbologia do feixe de varas representa a força da união. Separados, somos frágeis, porém unidos, somos invencíveis.
E aí, gostou da parábola? Olha só que interessante a parábola do feixe de gravetos, falando da união, seja dos irmãos, seja de toda uma rede de apoio que a gente tem para nos ajudar, né? A gente sempre vai trazer para você aqui uma parábola para ser comentada, e essa foi o que a gente escolheu para hoje, para mostrar que quando as pessoas se unem, sejam os irmãos, os demais familiares, toda a sua rede de apoio, você consegue tirar vitória disso aí. Do contrário, os filhos desunidos, as pessoas que não têm rede de apoio, embora isso não seja desculpa, a gente falou da Alice, sim, que lá na Inglaterra eles não têm rede de apoio, mas é muito sacrificante. Temos amigos também, o Fernando em São Luís, que me contava, comprou nosso livro, obrigado Fernando, e nos falava que ele também, em São Luís, eles não tiveram rede de apoio, então eles tinham que meio que se virar, ele e a esposa, para cuidar dos filhos. Então a rede de apoio é muito importante. E a rede de apoio entende-se também o auxílio que você tem da escola que já falamos, numa instituição, quando com crianças atípicas, que você tem toda uma rede de profissionais que ajudam. Então você pode levar essa rede de apoio para vários âmbitos da sua vida, né? E falando especialmente da família, que é onde tudo começa. E a gente pode falar um pouquinho do filme? Nós vamos falar antes do livro. Esse então livro sensacional, futuro best-seller. Pode anotar, está profetizado aí, tá? Qual é o título dele? Filhos não vêm com manual. E agora? Por que a gente escolheu esse título? Você lembra? Claro, há 2 anos atrás? Claro, durante a pandemia, eu e Sérgio em casa, as meninas com videoaula, também passamos por esses desafios da pandemia, né? E a gente resolveu escrever um livro, né? Sérgio com muitas ideias, sempre muito criativo, e é uma pergunta que muitos faziam, muitos amigos, a gente já ouviu em ciclos de amizade, de família. Não, Elisa, mas filho não vem com manual, né? Como é que a gente faz? Filho não vem com manual. E aí ficou isso na nossa cabeça, e Sérgio, Elisa, é um ótimo título para o nosso livro. Então a gente escolheu por ouvir muito essa pergunta, né? E a gente não quer esgotar o tema, a gente não é perfeito. Tem até um manual bem interessante para você ler com seus filhos, a Bíblia, tá? Mas nos dias de hoje, nós vemos que as pessoas têm uma dificuldade muito de ler. E nós fizemos um livro com uma leitura bem gostosa, contando nossos causos, coisas que nos aconteceram e como é que a gente veio a ter o que muita gente chama de sorte, né? Sim. Que a gente tem filhas bem comprometidas com aquilo que a gente quer, educadas, com um ótimo desempenho escolar. E é isso, a gente quer trazer essa sorte para você. Vá lá, leia, tá na Amazon, baratinho, é só você digitar lá. Filhos não vêm com manual, e agora, de Sérgio e Elisa. Melhor dica de livro que vocês vão ter por aqui, viu? Uma das melhores, tá? Futuro best-seller. E a gente quer falar um pouquinho sobre a indicação de filme, sem dar muito spoiler, mas necessário comentar sobre um filme que eu e Sérgio conseguimos visualizar várias situações de tudo isso que a gente comentou agora com vocês. Como o Sérgio falou, quando a gente traz filmes e livros, não é aleatoriamente. É para complementar, é para fechar com chave de ouro todas as informações que a gente está trazendo para vocês. E qual é o filme, Sérgio? O filme... Qual é o filme? Deu um branco agora, vamos lá, qual é o filme? A gente já teve Como Estrelas na Terra, sim, já falamos de The Chosen. O Extraordinário, seria esse o filme? Extraordinário, esse é o nome do filme. Talvez alguns de vocês já até assistiram, mas vale assistir novamente, com todas essas informações que trouxemos hoje para vocês e com uma visão diferenciada em todos os aspectos deste filme, que traz a relação familiar, que traz a relação na escola e trata muito sobre o bullying também. Com certeza. A gente vai ver um trailer desse filme aí, você vai ver agora esse trailer e você vai ver que interessante é o filme. E a gente volta a comentar daqui a pouco. Tá me ouvindo? Se te encararem, deixa que encarem. Não pode ser igual aos outros se nasceu para se destacar. Novo preceito. Seus feitos são seus monumentos. Os arqueólogos acharam essas palavras gravadas nas paredes de uma tumba egípcia antiga. Alguém pode me dizer o que significa? Acho que quer dizer que o que mais importa são as coisas que a gente faz. Excelente. A grandeza
ele escreveu: não está em ser forte, mas no uso correto da força. Grande é aquele cuja força conquista mais corações pela atração do próprio coração. Bom, sensacional esse trailer, ó. Feito por quem? Por essa pessoa fantástica aqui, tá? Fez um trailer melhor do que o trailer original. E é interessante você olhar nesse filme dois aspectos. A criança que vai ser vítima de bullying na escola pelo preconceito, com algumas características físicas suas, mas também precisa estar atento ao filho do lado, ao filho típico. Muitas vezes as famílias, quando tem um filho atípico, um filho que precisa de uma atenção especial, a família todinha se volta para aquele filho. E o filho bonzinho do lado, que não sofre essa situação atípica que a outra criança sofre, mas ele precisa de cuidados. Seu filho não pode ser esquecido por ele não ter uma condição atípica. Você precisa dedicar também tempo para ele. Mesmo que a gente entenda que não é o mesmo tempo que você vai dedicar para um filho atípico que merece, que precisa de cuidados um pouco mais especializados, mas você precisa dar atenção a seu filho típico. E o filme fala sobre isso, é muito interessante você olhar isso. E acontece demais nas famílias. A gente foi num último congresso sobre autismo, fantástico as palestras lá, mas eu confesso que eu senti falta de se falar um pouco mais sobre a família. Por quê? Porque acontecem muitos divórcios, porque a família foca tanto e tem que focar na questão do filho autista, que tem diversos graus, principalmente os graus mais elevados, mas eu queria um pouco mais que falassem sobre a relação marido e mulher, que não pode ser desprezada, a relação com os filhos típicos, que também não pode ser deixada de lado. A gente sabe que os desafios são muitos, e quem somos nós para entender toda a abrangência disso? Nós tivemos depoimentos de pais fantásticos lá, mas é interessante que a gente olhe também para esse ecossistema. O filme fala uma comparação interessante, a irmã fala, né, que o menino era o Sol e todo mundo orbitava em cima dele. Então, esses planetas que orbitam em torno desse Sol também precisam ser cuidados. Então, vale a pena a gente observar isso aí. Além disso que o Sérgio falou do filme, né, do irmão, no caso é a Via, o nome da menina é a Via, é muito legal que eles até pontuam no filme, né? Agora eles colocam Via, o nome da personagem, e mostram a visão dela repetindo as cenas da visão do irmão. Então é muito interessante. E uma coisa também que eu gostaria de chamar a atenção de vocês para este filme é a autoconfiança do personagem principal do Extraordinário. Que ele ficou com a mãe durante os 5 primeiros anos, né? Ele estudou em casa com a mãe pela condição dele, né, atípica, até a questão física, né, a aparência, mas ele era muito... ele tinha uma confiança, ele era tão inteligente, era reforçado isso na casa dele também, né? Lógico, algumas coisas machucaram muito ele na escola, né? Ele não tinha convivido ainda com crianças, ele não tinha sofrido o que ele sofreu na escola, mas a resiliência dele para uma criança tão pequena, Elis, é só um filme, mas acontece, né? A rede de apoio foi muito grande, né? A gente, no desenrolar do filme, a gente verifica que ele teve toda uma rede de apoio, o diretor da escola fundamental, professores também fundamentais. E, infelizmente, tiveram alguns coleguinhas que até pelos pais demonstraram um imenso preconceito para a criança, né? Então, assistam e nós trouxemos a nossa visão a respeito deste filme. A gente gostaria de saber a visão de vocês, o que vocês conseguiram perceber que a gente não percebeu no filme, né? Vai ser muito, muito bom essa nossa troca, né? E a gente quer aprender com vocês também. Então, e assista em família, que aí vocês têm uma oportunidade de discutir com seus filhos se de repente alguma situação acontece parecida na escola. Às vezes não vai ser uma situação de uma pessoa que tenha problemas, situações físicas, que era no caso do filme Extraordinário. Pode ser também emocionais.
É um programa de família. Então, semana passada foi o jogo de tabuleiro e esse final de semana faz uma bacia de pipoca, chama a mãe, os meninos, chama o pai, senta lá no quarto ou na sala e assistam esse filme que, como o nome diz, ele é extraordinário. E assim, só um parênteses, muitas lições que os nossos filhos aprendem através de filmes, bons filmes. Por isso que eu sempre falo, é muito importante você acompanhar o que seu filho está assistindo. Muito importante, porque pode ajudar e pode atrapalhar. E o que o Sérgio e a Elisa estão indicando aqui para vocês, pode ter certeza que vai acrescentar na sua família. Com certeza. Com certeza. E você, tem alguma coisa para nos falar? Que tal escrever para a gente, através das nossas redes sociais, e dizer alguma coisa que a gente poderia te ajudar? Conversar com você, através do nosso programa, e abordar temas que a gente ainda não abordou aqui. Fica a dica aí. Vocês já sabem quais são as nossas redes sociais. Vamos novamente? Vamos. O Instagram, @conexãointeligente_, que é aquele risquinho embaixo, inteligente. O canal no YouTube, Conexão Inteligente, e tem lá um linkzinho no Insta que vai te levar para todos esses canais, inclusive o nosso WhatsApp. Então você só não vai falar com o Sérgio e com a Elisa se você não quiser, né? Então fica a dica para você compartilhar conosco o que você está vivendo na sua casa. Nossa, Elisa, aquilo que vocês falaram, eu não tinha percebido. Gente, está acontecendo aqui na minha casa, está acontecendo na minha escola. Comenta com a gente que a gente vai vir trazer, como a gente trouxe dúvidas hoje no primeiro bloco, a gente vai trazer as dúvidas sem citar nomes, sem expor ninguém. Então é importante, fica mais dinâmico e fica mais rico. E onde é que acha o Conexão Inteligente se ele já passou na TV e você não teve a oportunidade de ver os programas que já tiveram? Os programas estão lá no nosso canal do YouTube, você consegue ver todos na íntegra. E tem alguns cortes que eu coloco sempre no nosso Insta, algumas partezinhas de destaque eu coloco lá. E além de postagens que vão acrescentar muito e também embasar, né, mostrar para você de uma forma científica tudo aquilo que a gente fala aqui aos sábados na sua casa. E mais uma vez a gente quer agradecer a você por nos receber aí no seu lar. Muito obrigado e tenha um bom final de semana. Tchau, gente. Obrigada e até sábado. Tchau.